Olá pessoal, boa tarde. Professor Tassi falando. Hoje a gente vai explorar a terceira unidade de aprendizagem da disciplina de Tecnologias de Informação e Comunicação. O nosso texto hoje vai falar sobre as transformações tecnológicas e a sociedade em rede. É um texto que vai discutir basicamente a teoria do sociólogo espanhol Manuel Castells. E o texto ele aponta 3 objetivos de aprendizagem, quais sejam: reconhecer o papel da tecnologia na sociedade, identificar os principais marcos tecnológicos do século XX e caracterizar a sociedade em rede, Então, como nós já discutimos anteriormente, nas 2 primeiras unidades de aprendizagem da presente disciplina, a tecnologia, as revoluções tecnológicas, elas impactam a sociedade. Elas impactam a maneira como determinadas coisas que acontecem na sociedade, elas se transformam. Por exemplo, o comércio, a educação, o mundo dos negócios, as relações sociais, Então tudo isso foi impactado pela revolução tecnológica que gerou as TICs, as tecnologias de informação e comunicação. Então o papel da organização social e a descentralização das relações econômicas e culturais são as principais transformações apontadas por Castells como consequência dessa nova sociedade que ele vai chamar de sociedade em rede. Por que é que o Castells chama a nossa sociedade de sociedade em rede? Porque para ele, as redes sociais, elas já existiam, claro, As redes sociais, elas são constituídas por pessoas. Só que no mundo da internet, no mundo da cybercultura, no mundo das tecnologias de informação e comunicação, essas redes sociais se projetam no cyberespaço. Elas se projetam virtualmente, como o Instagram, o Facebook, o Twitter, como o Blogger, como os sites de jornais, de notícias, como, por exemplo, os sites de vídeos, as comunidades de internet, como os sites de relacionamento, os sites de turismo. Então, as redes sociais, elas vão se metamorfoseando, ou seja, elas vão sendo afetadas por um processo de metamorfose, de mudança, que é constante e contínuo, e tem como principal vetor o próprio desenvolvimento de certas maneiras, certas artes do fazer, que vão se desenvolvendo a partir dessas tecnologias de informação e comunicação. Então, é evidente que as tecnologias tem efeito de transformação, sem dúvida alguma, E aqui tecnologias significa os diversos métodos para o aperfeiçoamento das técnicas. Então as tecnologias, elas são as diversas maneiras que nós desenvolvemos, de modificar, de facilitar os nossos fazeres sociais. O comércio, como nós já dissemos, entre outras coisas, inclusive a educação. Então, seria possível, de acordo com o autor do nosso material, tomar as tecnologias como sendo organizadoras da vida social? Ele questiona isso. E ao longo do texto, o que é que vai estar posto? Sim, claro, as tecnologias hoje são, digamos, são formas, são instrumentos que contribuem para a organização da própria vida social. Então, muitas coisas que nós fazemos hoje, elas se tornaram possíveis por causa de determinados desenvolvimentos tecnológicos, ok? Então, sem dúvida alguma, as tecnologias, elas possibilitam novas formas de organização social. Então, elas são organizadoras da vida social. Então, a internet nos ajuda a entender o papel da tecnologia em uma sociedade como a nossa, em uma sociedade em rede, ou seja, por que essa sociedade é uma sociedade em rede? Porque nós estamos sempre conectados. Nós estamos sempre com o smartphone, o notebook, a TV, outros equipamentos, o tablet, o computador de mesa, sempre conectados no universo de informações, no universo de relações. E essa sociedade em que a gente vive, ela é uma sociedade em rede, porque tudo se projeta por meio das redes tecnológicas,
Antes a gente falava em redes de computadores, mas é claro que hoje a gente utiliza a expressão redes do cyberespaço. Por quê? Porque muitas pessoas nem usam mais computadores. Os celulares fazem o que antes os computadores faziam. Então, a internet nos ajuda a entender o papel da tecnologia na sociedade em que tudo acontece na rede, né? Então, a infraestrutura dessa nossa sociedade aqui, ela é tecnológica, né? Então, sob esse modelo de sociedade em rede, cada indivíduo compõe um nó, né? Um nó de um grande tecido que reveste o campo social. Então, não sei se vocês já viram uma rede constituída por cordas, né? Eu já possuí uma rede como essa. E é uma rede onde não há tecido, né? O tecido, ele é, como o próprio nome já diz, ele é tecido, ele é constituído por vários nós minúsculos, né? Então as redes, elas se interligam globalmente por esses nós, por essas conexões, né? E elas conectam pessoas do Brasil a pessoas do Vietnã, pessoas do Marrocos a pessoas da França. Então, tem uma imagem aqui, né? Essa figura aqui, ela demonstra um pouco da forma como essa rede que o Castells ele trata, ela é constituída. Nós vemos aí, cada pontinho brilhante desse na imagem é um nó, ou seja, é um ponto onde a informação ela é recepcionada, produzida, difundida, né? Somos nós mesmos. Então as informações elas se conectam, né, nos quatro cantos do mundo e elas se conectam por meio dessa infraestrutura tecnológica que é a rede, que é constituída pelas tecnologias de informação e comunicação, né? Uma autora americana chamada Donna Haraway, acho que se pronuncia mais ou menos assim, ela nos ajuda a enfrentar um certo fascínio que os objetos tecnológicos, aparelhos tecnológicos, causa na gente, né? E ela diz que uma coisa muito importante, né? Que ao invés de temê-los, ao invés de temer os aparelhos eletrônicos, as tecnologias de informação, a internet, os computadores, os dispositivos eletrônicos, a gente precisa usar, né, tomar esses instrumentos como instrumentos que são úteis. E ela diz uma coisa que é muito importante, né? Sob pena de exclusão social, a gente precisa, de fato, transformar esse contato que a gente tem com as tecnologias de informação e comunicação, a gente precisa transformar num contato produtivo, criativo, útil, né? A gente precisa transformar numa cultura, né? Uma cultura de que significa aí, para usar a expressão do Michel Dissertot, de artes do fazer. A gente precisa incorporar esses equipamentos, esses instrumentos, à nossa prática profissional. Caso a gente não o faça, a gente corre o risco de no futuro a gente ser excluído, né, de todas essas mudanças que estão acontecendo. Em outras palavras, ou a gente se atualiza, ou a gente assume o risco de no futuro ficar de fora dessa grande revolução tecnológica que acontece todos os dias. Então, não estamos exatamente passando por uma sociedade do conhecimento. Então, o que é que o Castells vai dizer? Durante muito tempo, os intelectuais que pensaram a internet disseram que com a internet nós alcançamos o status de sociedade do conhecimento. Castells vai dizer, claro que não. O conhecimento ele sempre foi fundamental na sociedade da gente. Ele não só passou a ser fundamental com a internet, pelo contrário, né? Ele foi fundamental, sobretudo na modernidade, né? O desenvolvimento das ciências modernas. O que o Castells vai dizer é que o conhecimento sempre esteve presente entre as motivações humanas. O que caracteriza a nossa sociedade não é o conhecimento, é a informação, né? É a maneira como essa informação flui, né? É a conexão, é a rede. Então é preciso conhecer as possibilidades dessa nova estrutura social, que é a rede, né? De que maneira essa nova estrutura social, que é a rede, ela nos possibilita uma cultura diferente, né? Nos possibilita práticas pedagógicas diferentes, práticas profissionais diferentes, porque isso não só é válido para a educação, né? E, como o próprio texto vai destacar, o que vale é encontrar maneiras de organizar, né, a imensa quantidade de informação desse mundo digital, de modo que essa informação esteja sempre acessível, que a gente consiga, de fato,
utilizar essa informação de maneira útil. A gente vive em uma sociedade em que a informação ela se tornou cada vez mais acessível, mas isso infelizmente não significa dizer que as pessoas estão informadas. Muitas vezes elas estão desinformadas, porque elas não sabem lidar, elas não sabem organizar essa grande quantidade de informação que elas, né, supostamente, hipoteticamente, absorvem nas redes sociais. Ok? Vamos falar um pouco sobre a descentralização. Né? Então, a web, né, o mundo digital, a rede, como nós vamos usar aqui a expressão do Castells, ela traz uma nova dinâmica de descentralização. Né? E eu vou usar aqui a própria escola para dar esse exemplo. Em uma época em que não existia computadores, em que não existia conexão de internet, em uma época em que o acesso à informação era difícil e escasso, a informação, o conhecimento, ele era centralizado na figura do professor. Né? Hoje a gente vive uma total descentralização de tudo, inclusive do conhecimento e da informação, porque todas as pessoas a todo momento elas possuem acesso à informação, elas possuem acesso a bibliotecas, a museus, a livros, a artigos científicos, a informações, e isso reconfigurou, né, o papel do professor no processo de ensino-aprendizagem, evidentemente. Né? Então, o professor ele não é mais o polo ativo que produz e emite a informação, e o aluno não é mais o polo passivo. Não existe mais uma centralização na figura do professor, assim como não existe mais em várias outras dimensões da nossa sociedade, uma centralização, uma monopolização da informação ou do conhecimento. Lembro-me que quando eu era criança, a gente era informado por 2 ou 3 canais de TV. Era Globo, Manchete, Bandeirante e SBT. Hoje em dia, a informação ela flui de muitas formas. Houve aí uma descentralização do acesso e da difusão da informação. Então, uma das grandes características da sociedade em que a gente vive é essa descentralização, né? Esse processo de horizontalização, de desverticalização. Existia antes uma hierarquia, uma verticalização do acesso ao conhecimento e à informação, e essa verticalização se tornou uma horizontalização. Todas as pessoas dotadas, alfabetizadas e letradas, né, uma vez que elas possuem um aparelho eletrônico que lhes dá acesso à internet, elas podem acessar, produzir, navegar com as informações que existem aí em abundância. Então a sociedade ela se modifica a partir dos interesses e dos usos que nós fazemos dessas tecnologias. Né? Então, uma coisa que é importante e o Castells destaca, não é necessariamente a tecnologia que muda a nossa geração, mas é o uso que nós fazemos dessa tecnologia. E esse uso, ele é motivado a partir de interesses. Então, a gente precisa desenvolver uma percepção de que nós temos que fazer uso dessa rede, né, a partir de certos interesses que são produtivos, que são formativos, que são educativos. Então, uma sociedade em rede como a nossa, ela é feita por nós. Né? Esses pontos que constituem os nós, né, que formulam a rede, são os próprios indivíduos, que podem criar, experimentar, descobrir, né, coisas na internet. Então, hoje, de fato, nós vivemos uma total descentralização dos processos de produção e consumo de informação. Né? Então, é importante destacar mais uma vez que o desenvolvimento ele não acontece concomitantemente, automaticamente, com o desenvolvimento tecnológico. Não. É a maneira como nós usamos a tecnologia que vai refletir num desenvolvimento social significativo. Né? Então, nós sabemos que a tecnologia não determina a sociedade. A sociedade dá forma à tecnologia, de acordo com as suas necessidades, os seus valores, os seus interesses, né, os interesses das pessoas que utilizam as próprias tecnologias. Então, se as tecnologias são particularmente sensíveis ao seu uso, é porque existe uma dimensão de experimentação. Né? Então, é essa flexibilidade que caracteriza o mundo das conexões, das redes de computadores, né? Das redes de informação, das TICs. Então, a gente está sempre experimentando novas informações, novas práticas, desenvolvendo novos conhecimentos, novos modos de saber. É essa flexibilidade que caracteriza o mundo que a gente vive hoje, ok?